E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. 189 vitórias, 1 empate, 100 derrotas por enquanto, 1909. Estamos começando agora a subir dentro da faixa dos 1900. Eu vou lançar o desafio mais uma vez, mas antes disso, não esquece de deixar aquele like, aquele joinha que é bem importante. E considere também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vamos lá. Desafio lançado. Vamos de brancas. Vou jogar o meu peão dama aqui. E ele jogou o mesmo D6. Alguns jogadores jogaram, né? Recente. Então posso fazer E4, entrar na defesa Pirk. Vou fazer cavalo F3, que eu já expliquei naquele vídeo. E agora eu faço C4, podendo fazer o cavalo C3, depois E4. Vai ser mandia do rei de novo. Cavalo C3 depois G7, E4. Ele jogou C5. Então o último adversário fez cavalo de BD7 aqui. Virou mandia do rei com cavalo D7 e ele jogou C5. Agora a gente tem algumas opções, como sempre. O que eu vou jogar aqui? Eu posso jogar bispo P2. Aí trocar, vai entrar numa dragão acelerada, que é uma posição bem tradicional. Posso fazer D5, que é um pouco mais no espírito de posições de peão dama, a gente é do rei, mas isso aqui está excelente. Inclusive isso aqui talvez seja até considerado um pouco melhor. O bispo P2, mas o D5 vai cair numa estrutura de Benoni. Deixa eu só entender uma coisa, se eu jogar D5, ele rocar, e eu fizer H3, bispo D3... Tá, eu vou tentar entrar na posição de Benoni para fazer mais sentido com o repertório, tá? Vou jogar D5. E acho que ninguém jogou Benoni, né? Essas últimas. Inclusive, em toda a série, eu acho que foram poucas vezes Benoni, né? Eu de brancas. Então, a Benoni é quando o preto faz C5, o branco faz D5. Esse tipo de estrutura aqui. E o branco tem um centro forte, mas o preto tem um peão na ala da dama aqui já um pouco mais firme. Tem um plano de fazer a 6B5 um dia, né? Ou uma expansão. E um dos planos das pretas aqui é conseguir trocar esse bispo para dar uma aliviada, porque o branco tem mais espaço. Então H3 é um lance que faz sentido aqui, resumindo para evitar bispo G4. Né? Ele vai jogar E6, imagina, né, que é o lance típico. E agora eu vou jogar bispo D3. E eu vou explicar esse lance. Vou explicando e vou falar na análise também. Então o que ele quer? Ele quer tomar aqui em D5. Eu posso tomar aqui, mas não costuma ser muito bom. Ele toma de bispo. E depois cavalo C6. Eu vou jogar bispo aqui. Por que eu vou jogar aqui? Eu quero tomar com peão de E. Eu posso jogar bispo E2. Peão toma e tomar de C. E jogar com essa posição aqui. Mas eu quero jogar assim. E vou explicar para vocês já já. Então se eu jogar C por D5 aqui, vai entrar numa linha importante da Benoni. Só que o preto faz B5 aí. Taticamente funciona entregar esse peão. Tem que mostrar na análise, senão fica muita coisa para explicar aqui. Mas eu vou jogar E por D5, que é outro tipo de posição. E agora fica claro porque eu joguei o bispo D3, porque eu não quero que ele tire o bispo para F5. Se eu jogasse bispo P2, ele teria o bispo indo para F5, né? Então ele jogou cheque e agora bispo P3. A posição é bem teórica. H6 é um lance, e é inferior, mas o branco tem que saber jogar bem. E um lance bem curioso é torre por E3, sacrificando a qualidade. Eu tenho um monte de buraco nas casas pretas. Né? Esse é um lance dificílimo, né? Dama B6. Vou jogar dama D2 mesmo, né? Entendo. O peão parece possível, mas desnecessário, né? Roque, dama B2, cavalo B5, talvez. Ameaça aqui, ameaça cavalo C7, né? Cavalo A6, cavalo D6, torre D8, parece bom. Dama D2 parece ter nenhum problema, né? A não ser que ele faça bispo F5 aqui. Peão toma, bispo toma, peão toma e vem um cavalo E4, né? Cavalo D7, agora eu vou fazer o roque. Então toda a ideia aqui, uma das ideias é jogar contra esse bispo que vai ficar muito passivo aqui. Eu vou fazer o roque, ele deve fazer um cavalo E5, que é um lance bem intuitivo. Eu vou tomar. E agora tomar aqui seria um erro grave. Ele vai tomar de torre, que tá certo. E agora essas posições não são simples também, porque eu tô um pouco mais exposto, né? Mas claro que o branco tá melhor. Vou jogar bispo F4 aqui, o bispo não tem nenhum serviço desse lado. Vou atacar a torre e tá quase dando problema aqui já, hein, com o cavalo B5. Cavalo B5, interessante.
Bom, ele tem que jogar a torre 8, né? Eu acho que ele tem muita opção aqui. Torre 7 pode ser, não sei se melhora muito. Ou torre 8. E agora, esse é um tipo de posição que eu tenho um pouco de dificuldade, pra falar a verdade, pra jogar de brancas. Cavalo B5, ele vai fazer bispo F8, né? Que é o único lance. Eu acho que é bom pra mim essa incluir esse lance, o cavalo B5 e o bispo F8. E um B4, bem concreto, né? Não sei se presta. Peraí que eu tô pensando, já vou explicar pra você. Cavalo B5, bispo F8 e B4, tava pensando aqui. Esse é A6, B por C5. Daí dama C5, B3. Bom, essa linha é difícil, tá? Eu vou mostrar. Cavalo B5, bispo F8, B4, mas acho que não é bom, não. Ele pode fazer aqui A6 mesmo. B por C5, dama por C5. E aí, se bispo E3, tentando prender a dama em C5, ele faz torre por E3, dama por E3, aí toma o cavalo. Ah, mas eu tenho F por E3 e toma o cavalo. Olha que posição louca. Vamos fazer uma análise bem difícil aqui. Eu tô com muitas dúvidas. Vamos lá. Eu não vou jogar cavalo B5 porque não parece bom. Mas cavalo B5, bispo F8. Quer dizer, posso até jogar, mas acho que eu não vou jogar o B4 depois. Bispo F8, B4. Se ele fizer A6, eu tomo. Ele toma. Bispo E3, a dama tá presa. Só que ele tem torre por E3. E aí, peão por E3. Eu tenho qualidade a mais nesse momento. Só que eu tô todo esburacado. Ele tem um bispo H6 intermediário. Mas, se ele tomar o cavalo, eu tenho torre por F6 aqui. Cavalo B5, F8, B4. Ele volta o bispo pra G7, né? E aí eu não tô bem, porque minhas torres estão caindo nessa diagonal aqui. Vou ter que jogar. Não tá legal não. Tem que jogar um torre F1, ele toma em F6, eu tomo. Toma em C4, eu tô perdido aqui, né? A torre tá aberta ainda. Parece bonança essa bagunça. Então eu vou jogar um torre E1, que é o que eu costumo fazer nessas posições. Podia ser cavalo B5 e torre E1, na verdade. Não sei se mudava muito, né? Porque ele vai jogar bispo D7 de toda forma aqui. E aqui, eu tô jogando com espaço. Ah, acho que eu lembrei de um plano que o branco faz essas posições. Porque ele conectou as torres, né? Cavalo H5 é um lance que às vezes me incomoda aqui um pouco. Cavalo H5 incomoda meu bispo, eu tenho que voltar pra cá. Então, esse é um lance posicional legal, o G4, né? Parece que é um lance da loucura aqui, mas não é. Só quero limitar o cavalo H5, tira essa casa também. E agora eu posso acomodar meu bispo em G3 aqui sem preocupar com o cavalo H5. E eu posso tentar começar a atacar esse peão de algum jeito, né? Jogou A6. Acho que eu vou jogar F3 aqui, que é meio esquisito. E toda hora que ele tirar a dama aqui pra tentar jogar B5, eu faço A4. Dama B4, acho que é estranho, né? Bom, tá caindo peão, ele nem pode, né? Então, esse enfraquecimento que eu fiz, que eu nem sei se é bom, tá? Mas ele faz sentido. Torre D8. Eu vou melhorar meu rei aqui pra G2. Tô fazendo lances de... pequenos lances de melhora, né? Bispo G3 era um lance bom também. Deixar o bispo mais escondido aqui. E deixa uma ideia de dama F4 no ar. Jogou H5, interessante. G5 é interessante, porque ele não tem mais cavalo H5, né? Foi até bom ter o rei G2. Aí G5, cavalo H7, eu tenho um cavalo E4 possível. Não tá tão claro que seja bom isso, né? Vou jogar bispo G3. E se ele tomar aqui, eu vou tomar, eu posso começar até a atacar o rei dele. Incomodando esse... Eu não tô tão feliz com a posição, na verdade, mas o branco tem que estar melhor aqui. Cavalo H7, o cara tá jogando bem interessante aqui. Eu vou jogar um torre C1 aqui. Pra fazer um B3 rápido, né? Pra estabilizar um pouco essa ala da dama que tá um pouco solta. Ele permitiu o cavalo E4, né? Que é super desagradável. Mas estava caindo em B... podia ter jogado o cavalo E4, né? Aí teria que fazer bispo C8. E aí talvez B3, né? Bom, E1, vou tomar aqui. Torre 8, tá. Aqui eu vou trocar. E agora eu acho que cavalo E4 finalmente é muito bom aqui. Se ele tomar em B2, eu troco as damas. E aí eu tomo em D6, atacando o bispo e B7 eu vou ganhar o final. Então cavalo E4 aqui é excelente. Bispo E5 pode ser, mas
Ele não quer deixar meu peão passado desse jeito aqui, mas talvez seja necessário. Mas acho que melhor é bispo F8. Esse parece loucura. Isso, melhor que dama B2, na verdade, né? Se eu tomar de bispo, ele volta, né? Estabiliza. Como é que é? D6, bispo D4. Então vou tomar de cavalo mesmo, atacar o bispo. Não. O que era pra... não, agora ele pendurou o bispo, né? Ele pendurou o bispo. Eu não vou nem tomar ali porque eu quero manter meu cavalo vivo. Dá atenção, hein, aqui do cara. Tava tão claro que o bispo D7 eu tenho que estar melhor. Porque eu tenho um peão passado, né? Cavalo E4 volta. Mas ele também teria um plano claro de botar o bispo em D4, né? Dá atenção grande mesmo. Eu poderia ter tomado em E8 também. Joguei aqui porque o cavalo tá mais forte que o bispo. Eu posso voltar o cavalo e manter mais ataque. E aqui vamos ganhar essa partida. Bem legal a partida. Não acho que eu joguei bem. Eu tenho dificuldade com essas posições mesmo. Benoni. Sempre tive dificuldade. Vou tomar em B5. E vou tomar de bispo, né? Tomar de bispo. Porque essas posições são muito de controle. Né? Essas posições de Benoni. Joga com mais espaço, você tem que ficar controlando o contra-jogo toda hora. E eu acho bem difícil, eu não gosto de jogar essas posições. Né? Não vou dizer que eu não gosto, tá? Porque são posições geralmente que o preto tá realmente um pouco inferior. Dama G5 tentou o contra-jogo e agora eu vou invadir com Dama E8 ali, porque eu tô dando praticamente mate aqui nele. Dama F7. E agora bispo F4 ganha a dama. Né? Fim. Bom, tomar a dama aqui. E agora cheque. Trazer o rei pra cá. H7 e cavalo E8 é muito cruel, né? Ameaça mate, ameaça mate. Mate em 1, né? Tem como ele evitar mate em 1. Ameacei mate, o único lance seria esse. Aí cavalo F6 mate. Legal a partida, bem legal. O cara mandou um desafio, revanche, né? Não vou aceitar. Eu tô bem curioso aqui. Bem curioso. Então, assim, o começo da série tem umas partes que eu gosto muito mesmo, porque eu consigo explicar legal, assim, impor exatamente as explicações de temas, né? Quando eu tô jogando com os adversários mais iniciais, níveis mais iniciais, né? Mas essa faixa eu gosto bastante também, porque tem umas partidas legais e tem muita coisa que eu tenho dúvida também. Então lembrem disso também, tá? Eu lembro que eu sei que muita gente às vezes me fala, pô, mas você joga desde criança, né, grande mestre, e você não tem mais o que aprender, tem? E às vezes não é muito do meio, tem essa pergunta, né? E, bom, se até o Carlsen tem o que aprender o tempo inteiro, né? Quem dirá eu, né? Então, assim, tem muita coisa que eu tenho dúvida o tempo todo, assim. E claro, os adversários de nível mais inicial eu não vou ter praticamente nenhuma dúvida, nenhum questionamento, né? Mas aqui, com esses adversários de 1900, 2000, já tem umas questões que nascem. Precisão foi legal, 95.4. E ele fez 80.8. Eu até já procurei um pouco assim de uns resultados meus de partidas oficiais contra Benoni em Dia do Rei, que eu me sinto meio mal, assim, mas eu tenho bons resultados. Então é meio estranho isso, né? Porque no xadrez, geralmente, que você se sente mal, você deveria ter resultados piores, né? Mas me dá um mal-estar na parte assim que eu acho muito difícil de conduzir. Prefiro posições mais tranquilas, assim, sem tanto contra-jogo o tempo inteiro. Mas acho que eu vou até bem os resultados, mais ou menos, não sei. Mas é sempre um desafio. Vamos lá para análise. Então, D4. Né? Porque pra gente comparar, quando a gente fala de uma posição mais tranquila posicional, tipo um gambito de dama recusado, é uma coisa que encaixa mais no meu estilo, pelo menos pra eu ficar mais à vontade, né? A Índia do Rei, ou no caso foi uma Benoni, né? Que tá muito baseada em provocação, em contrajogo, né? Em desequilíbrio, tem jogador que adora isso, né? E eu não gosto muito, né? Então é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco. Bom, chegamos na Índia do Rei. Aqui ele não fez o rock, nem esse, nem meu outro adversário, né? Ele fez cavalo BD7, jogou um mais genérico assim. E C5 é um tipo de lance que leva para a estrutura de Benoni, nessas posições que o preto faz C5, né? Então como é que seria a Benoni direto, né? Sem começar pela Índia do Rei.
C5 direto é uma Benoni que já não é considerada muito boa, né? Porque eu jogo D5 direto. Quando vier cavalo F6, eu tenho a opção de não jogar C4. C4, óbvio que tá excelente. Mas eu tenho a opção de jogar com cavalo C3 e E4. Vai virar tipo uma pirque isso aqui. Então D6, E4. Isso aqui não é dia do rei, não. Isso aqui é uma pirque. Uma meio Benoni esquisita, né? Tem um nome isso aqui, não lembro como é que chama essa Benoni. Meio Benoni, meio pirque, né? Eu tenho uns planos que eu não coloco peão em C4. Né? Eu consigo usar essa casa para uma peça mais para frente. A Benoni mais tradicional era essa aqui. Cavalo F6, C4. C5 seria a Benoni pura, a gente fala, né? C5, D5, E6, cavalo C3. Peão toma, peão toma. D6, E4. Por aí vai. Agora, o problema dessa Benoni, na G6 aqui, me dá muitas opções pro branco. Me dá muitas opções aqui. Dá muita opção pro branco. Principalmente a linha do F4, que é considerada uma das linhas mais violentas contra a Benoni, que é F4 aqui direto, bispo G7, cheque. Essa posição aqui é muito delicada para o preto. Porque bispo D7 eu acho que já praticamente perde já na hora. Achei que era mais vantagem. Eu acho que já tem um E5 direto, uma coisa bastante agressiva, né? Porque o branco tá sem desenvolver, sem rocar. Mas o E5 é super desagradável aqui. Não, aqui já tá uma vantagem maior. É que tá estranho aqui o engine, porque na barrinha ele fala uma coisa e aqui ele fala outra. Mas aqui já tá dando uma vantagem enorme pro branco depois de E5. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Sem entrar em detalhes. E cavalo D7 é a mesma coisa. Acho que eu faço E5 e o branco também tá uma vantagem aí. Já é confuso, né? Porque se tirar o cavalo, eu tenho um E6 ganhando o cavalo. Uma loucura isso aqui. Dando vantagem grande também aqui no engine. Então aqui o preto tem que fazer cavalo FD7. E só pra ter uma ideia, tá? Da dificuldade dessas posições. E segue o jogo. Então, o que fazem bastante aqui de pretas, né? Em vez de jogar o C5 direto, fazem E6 primeiro. Se o branco fizer cavalo C3, vira uma ninzoíndia, tá beleza. Mas é mais comum aqui fazer cavalo F3. É um lance mais flexível. Aí D5 é o mito de dama recusado, né? Ou B6 a índia da dama. Mas aqui o C5 é um pouco mais interessante, porque restringe um pouco as opções do branco. Por exemplo, D5. Peão toma, D6, cavalo C3. Eu não tenho mais a opção de fazer aqui, eu não tenho mais a opção de fazer F4. Eu já defini meu cavalinho F3. O branco tem várias linhas legais aqui também, né? A posição é considerada melhor para o branco. O engine gosta da posição branca. Os brancas têm resultados bons. Mas não é fácil jogar de brancas assim também, né? Mas é uma posição que o branco tende a ter vantagem a longo prazo, sim. Mas às vezes o preto quer jogar para ganhar, para provocar. É uma arma boa para jogar de pretas aqui. Então essa seria a Benoni. Mas a Benoni pode vir também dessas ordens de Índia do Rei. Então, sempre que chega o C5, D5 no peão dama, a gente fala que é uma estrutura de Benoni. E aqui ele fez o roque, eu joguei H3, já tirando aqui o bispo G4 dele. E6, e aí bispo D3. Tomou, e eu tomei de E. Né? Esse aqui seria outra variante, mais complexa aqui, só que mais teórica também. Então B5 aqui o preto faz. E se não fizer B5, eu vou fazer o roque, você tem dificuldade. Só que B5, né? Esse que eu falei que eu ia mostrar. E o preto, sabendo certinho, o preto igual aqui essa posição. Porque se eu tomar aqui, tem cavalo por E4. Toma, aí tem cheque. Cai o bispo. Se jogar aqui eu tomo. Depois cai aqui o... Se eu tomar de cavalo, aí eu acho que é cavalo E4. Eu acho que é torre 8 aqui. Eu acho. Acho que é torre 8. A teoria. Não, não é torre 8 a teoria. Como é que é a teoria aqui? Eu devia saber isso aqui. Não, é torre 8 primeiro, desculpa. Torre 8 primeiro. E aí se roque, aí sim cavalo por E4, tá? E se cavalo C3, acho que aí cavalo por E4 e F5, não sei. Enfim. Mas é aqui eu tomei de E. E é interessante, e outras ideias que eu dificulto bastante o B5. Eu perco, né, essa força central, né, do peão em E4. Mas eu quero jogar muito de maneira mais posicional aqui. Esse bispo F5 agora eu tô tomando, claro. Por isso que repara que eu não deixei o bispo desenvolver. Mais uma ideia posicional legal para você, que é jogador de peão dama. Jogou torre 8, bispo E3.
E tem esse lance da teoria que é super curioso, né? Tome dama E7 aqui na tranquilidade e o branco tá melhor. Mas o preto tem chances boas aqui de contra-jogo. Você tem um jogo muito fácil de pretas, né? Cavalo BD7, cavalo H5, cavalo E5, você tá estável, né? Bispo é um monstro na diagonal aqui. Mas você tem uma qualidade a menos. E tem bispo H6 atacando aqui também. E aí o branco faz o roque e joga por iniciativa aqui na coluna F. Bom, mas ele jogou dama B6, que eu acho esquisito. Joguei dama D2, cavalo de BD7, aí roque. Cavalo E5, tomei. Ele tomou de torre, né? Se tomar de peão já dá problema aqui, já tem uns cavalo A4 aqui, né? E o peão vai cair. Isso aqui não é legal pro preto não, já deu ruim. Mesmo se eu não tivesse cavalo A4, esse tipo de estrutura não é bom aqui na Benoni, não. Então torre E5, bispo F4, e aí torre 8. Aqui eu tenho bastante curiosidade para entender o que ele sugere para jogar de brancas. Me sugere A4 aqui, esse eu jamais faria esse lance. A ideia é fazer A5, né? Esse. Talvez cavalo A4 aqui, né? Pra fazer B4. Interessante. Ou torre 1 primeiro, não sei. Não, cavalo A4 mesmo. Agora eu vou entrar aqui e B4. Eu vou começar a desestabilizar essa base dele aqui, né? Então B4 eu começo a quebrar aqui. Não deixo ele fazer um B6 firme, né? Eu tô entrando em B6. Interessante o A4, mas é um lance meio esquisito. Torre 1 eu tô duvidoso. É um lance normal também. Bispo D7 e aí G4. Ah, G4 é legal aqui então. Esse é um lance legal, G4, porque é um lance bem posicional mesmo. Eu dificulto o cavalo H5 aqui. E assim, eu tenho muito espaço aqui. Eu não vou levar contra-ataque no meu rei, não vou levar ataque no meu rei. Teria que ser muito a longo prazo mesmo. Se eu não tomasse cuidado, né? Ele jogou A6. Joguei F3. Razoável. Torre F1 é uma palhaçada que ele tá falando aqui, né? Torre F1 ele diz que é o lance. Pra não trocar a torre. Rei G2. Não vi dama H2 atacando o peão. Não ganho o peão, tá? Mas era um lance interessante. G2 tá bom também, essas críticas estão exageradas. H5. E aí bispo G3 eu joguei. Tá bom, mantendo, né? O G5 eu ganho algumas coisas, mas eu dou umas casas também. Não parece tão incrível esse lance, né? Ele pode fazer um cavalo F8 um dia. Eu ganho espaço, né? H4, pode ser. Não sei. Mas esse aqui tá bom também, mantendo, né? Ele tomou, tomei. Cavalo H7. E aqui o computador sugere realmente fazer um torre H1 nessa posição. Começar a atacar. Eu mencionei isso, né? Que podia ter um ataque ao rei. Não entendi bem qual que seria o futuro do ataque agora, né? Talvez dobrar, bem Homem das Cavernas mesmo. Torre H1, Torre H2, Torre H1 e pimba, né? Eu joguei um Torre C1, também não tá ruim. Os 3 imprecisos que ele falou que eu fiz, aliás, 4 imprecisos, não tem nada demais no lance. Talvez não seja o melhor, né? Concordo, mas daí pra ser uma imprecisão é exagero. Tomou, Torre 8, tomei, tomou, e aí cavalo E4. Se ele não faz cavalo H7, eu estaria um pouco curioso para ver como é que eu vou evoluir nessa posição. Vamos dizer, só para ver como é que ele jogaria aqui de brancas, né? Torre 1, Torre 1, Torre 8. Isso é um jeito legal de estudar também, tá? Computador. Você falar, pô, vamos dizer que ele fez cavalo H7, que não foi legal. Mas na partida você ficou com medo dele trocar. Opa, dele trocar e Torre 8. Aí quando acaba a partida, o que você faz? Você vê, né? Você analisa o computador, mas você fala, o cara nem joga essa linha, deixa pra lá, né? Não importa, se você quer melhorar, você quer estudar, você tem que avaliar, analisar os lances que não foram feitos também, né? Claro, assim funciona a análise. Ah, não, mas ele nem jogou, então deixa pra lá. Não, se a sua intenção é só ver o jogo, é outra coisa, né? Mas aqui ele dá uma vantagem muito grande aqui na profundidade maior com torre H1. Eu não pensei nesse tipo de lance. Nossa, agora ajuda muito eu ter o G4 F3, né? Que eu já ganhei espaço, deixei o bispo em G3, o rei em G2, estou limitando muito as peças dele aqui. E eu tenho uma ideia meio lenta de jogar bispo F4, bispo H6 e aplicar checkmate no cara, né? Trocar o bispo e entrar com a dama ali. Interessante, porque realmente a torre dele tá boba aqui, tá inútil, né? Inclusive teve uma partida recente aqui, né, da série, que tinha esse tema de você controlar as invasões, porque a gente tem um instinto de sempre colocar a torre na coluna para combater a torre adversária, que é natural. Mas se a torre não tem nenhuma invasão e tá tudo controlado,
você pode, pelo menos por um tempo, deixar a torre aí. A torre não tem endereço nenhum no meu território, né? Poderia ficar numa boa com a torre H1. Esse é um lance que eu não tinha pensado, esse tipo de ideia. Mas cavalo H7, eu joguei torre C1, meio na preguiça lá. De novo ele sugere torre H1 aqui. Interessante. Mas eu tomei, tá bom também, e cavalo E4. Agora bispo F8, né? Acho que era o lance correto. Será que ele quer fazer G5 aqui? Não. Rei F1. Pra jogar, sei lá pra que serve Rei F1. Nada a ver, Rei F1. B3 faz muito mais sentido. Tira o ataque aqui e agora eu quero jogar dama F4 pra ganhar o peão. É um plano bem claro esse dama F4, né? E F5 vai explodir completamente a posição. Eu tô até investigando um pouco mais porque eu tô realmente curioso com essa posição, né? E bispo E5 é pra ser um lance bem errado, né? Eu vou trocar e dama F2 talvez. Deve ganhar, né? O peão tá caindo aqui. Então assim, claro que em algum momento eu posso ter problemas de fraqueza do meu rei aqui. Se eu jogar muito irresponsável, né? Porque realmente tem fraquezas aqui. Mas não tem nenhuma peça das pretas aqui me incomodando por enquanto. Tipo um cavalo entrando em F4, assim. Bom, ele jogou bispo B2 e agora a posição começa a desmoronar um pouco. Não estava totalmente claro, né? Ele pendurou uma peça que me ajudou. Bispo D7. Como que o computador joga aqui? Então, muitas vezes... É claro que o estudo tradicional de você pegar, ficar no tabuleiro, avaliar sozinho, né? Funciona melhor se você tem um nível mais avançado, claro. Senão é difícil, às vezes, criar muitas análises também sozinho, não? Mas assim, esse método tradicional sempre funciona, tá? O método mais moderno é de você estar sempre avaliando posições similares com o computador e você começa a pegar o jeito, assim, o que ele quer fazer, né? Então esse Torre H1, por exemplo, é uma sugestão do computador que faz total sentido para mim. Nesse tipo de posição, se abrir a coluna, eu posso ter ideias de Torre H1, porque a coluna central não tá acontecendo nada, né? Quando tinha torres ainda, claro. Mas essa posição aqui, por exemplo, ele fala dama C2. É uma ideia bem concreta para sacrificar aqui. E aí bispo G7, e aí ele fala dama B3. Legal esse lance. Claro, porque eu vou explorar o final agora, né? Trocou. B6 eu tenho um final muito vantajoso aqui pra mim. Cavalo E4 para bispo C7 é legal. Tá quase caindo a casa pra ele aqui. Esse peão me dá muito espaço aqui. Ele é muito chato pras pretas, essas estruturas. Muito chato. Eu lembro quando eu comecei a jogar Grunfeld, já até uns 15, 16 anos, joguei algumas vezes assim, eu não tinha nenhuma noção de partidas, né? Sei lá, de Grunfeld, né? Nenhuma experiência. Eu lembro que várias vezes chegava esse peão em D5, assim. Isso aqui é a medida do rei, tá? Mas tem muita posição de Grunfeld que chega esse peão em D5. E nossa senhora, como eu perdi a partida assim. Difícil jogar contra esse peão. Peão passado ainda, né? Então aqui não dá um plano muito claro aqui pro branco, né? Ele fala dama C2 para ameaça sacrificar, que deve ter um ataque de mate, e depois ele prepara um dama B3 para ir pro final mesmo e juntar a estrutura. Legal o plano dele. Dama D8 ele pendurou aqui, né? Dama B2, o resto é bem simples. Mei, bispo B5, dama B5, e aí cheque, cheque. E agora eu não tinha visto como é que era o mate ainda, mas tem dos 2 mil. Eu ia falar? 2 milhões de jeitos de ganhar. Tô com sono. Eu ia falar 2 mil maneiras, 2 milhões, travou meu cérebro aqui. 2 mil maneiras de ganhar aqui esse final. Depois de RH8, né? O bispo P5 eu vou dar mate aqui, né? Dama E5 troca as damas também. Ele jogou RH6 e aí F4 cravando a dama tá suficiente, né? C4 eu tomei a dama lá e aí cheque e cavalo E8 é muito cruel porque eu ameaço mate aqui e ameaço mate aqui. Se cavalo E6, cavalo F6 mate em 1 e se cavalo E4 defendendo esse, aí dama G7 mate em 1. Ele abandonou, não? Ou ele jogou? Não, ele abandonou. Cavalo E8 ele abandonou o lance 35 e chegamos na vitória 190, faltam 10 partidas só para chegar na vitória número 200. Talvez vai ser, porque eu ganho 8 pontos por partida mais ou menos, vai chegar quase no 2000 certinho, né? Se eu não tivesse empatado a partida, talvez teria chego no 2000 certinho com 200 vitórias. Mas até lá, vixe, tem chão, muita chance de estragar partidas até lá, né? Mas é isso aí.
Mais uma Índia do Rei bem legal. Na verdade, foi uma Benoni, né? Começou a Índia do Rei, mas a gente fala que foi uma defesa Benoni. Fazia tempo que não aparecia aqui no canal, eu acho, a defesa Benoni em si. E caiu numa estrutura bem típica mesmo, bem legal. Então você que joga peão dama aí deve ter pego umas 10 legais. E claro, se você gostou desse vídeo, dessa análise e dessa partida, não esquece de deixar aquele like. Não esquece do joinha. A gente se vê na próxima. Valeu!